compartilhar com vocês a tela, tá? Eu vou abrir o nosso plano de trabalho para, a partir daí, começar a orientação. Peço mais uma vez que vocês me perguntem, por favor, não guardem dúvidas, certo? Muito bem. Conseguem visualizar aí o nosso plano de trabalho? Por favor, alguém habilite o microfone só para me sinalizar. Conseguem visualizar? Consigo. Oh, Sim, Mila. pronto, maravilha. Então, esse é o nosso modelo, né, do plano de trabalho, que foi reformulado devido à pandemia do Covid, o que vocês tiveram acesso. Como eu já sinalizei para vocês, lá no grupo, o nosso estágio é o estágio 1 de educação infantil. Então, vocês precisam seguir as orientações desse plano de trabalho a partir da página 3, tá? Da página 3 até a página 13. Então, nós vamos lá até essa página para a gente ver um pouquinho. Bem, para o estágio de vocês, que é o estágio de educação infantil, nós vamos ter essas atividades. Nós vamos ter a atividade A, que vai ser a leitura dos textos indicados. A cada atividade, vocês vão observar que tem o texto, e a partir do texto, a produção, ou a resposta de perguntas, ou um vídeo, e a partir do vídeo, a resolução dessas questões, certo? A atividade B será a função da estrutura do projeto político-pedagógico, que é o PPP. A C vai ser conhecer a atuação do professor, nós vamos falar de cada um, tá bom? A D será conhecer a abordagem dos temas contemporâneos transversais, que são os TCTs. Vamos falar na atividade E sobre a pesquisa de metodologias ativas digitais. E a atividade F, que será a última atividade, serão os 2 planos de trabalho. Então, dentro, né, desse nosso relatório de estágio, nós vamos ter aqui, olha, quantas atividades? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Porque a leitura dos textos serão para responder essas atividades, a atividade B, C, D, E ou F. Quando eu falo leitura de textos, pode ser texto ou vídeo, como vocês viram. Mas nós vamos falar de cada atividade para que assim a gente possa compreender melhor. Aqui deixa bem claro nessa página de que a gente precisa seguir, tá? O estágio, o plano de trabalho, de acordo com o nosso curso e semestre. Então, se nós somos do curso de pedagogia do 4º semestre, nós precisamos seguir o estágio da educação infantil. Então, nós vamos lá. Nossa primeira atividade, que é a atividade A, ler os textos indicados, nós vamos aqui no nosso curso, ó, pedagogia, estão vendo? Observe que tem aqui, ó, acesse o texto. Nós temos o acesso 1 e o acesso 2. São os mesmos textos, tá? Tanto um como o 2. O acesso 2, ele é de melhor visualização. Então, vocês vão clicar aqui, vão abrir o aba de vocês. Isso é importante, viu? Porque as meninas não estavam conseguindo ontem, porque elas já tinham feito o download. Então, é importante que vocês abram a aba de vocês. Chegando aqui, vocês vão visualizar essa tela. Nós vamos clicar onde? Em educação infantil, que é específico do estágio de vocês. Abriu. Quando você clicar, você já vai direto para o artigo. Tá? O artigo, o papel do professor e do ensino na educação infantil. Observem que nós temos aqui a proposta sobre a perspectiva de 3 autores, Vygotsky, Leontief e Eukônio, certo? Pronto. Primeira etapa é a leitura desse artigo. Depois que vocês lerem esse artigo, aí vocês deverão, então, seguir a proposta que vai ser, depois de ler o artigo, você vai produzir um texto analisando as principais ideias apontadas pelos autores. Vocês viram que lá no artigo nós temos 3 autores. Quais são as principais ideias apontadas por eles
e os aspectos a serem destacados no segmento no qual você vai realizar o seu estágio. Ou seja, quais são os aspectos destacados para a educação infantil? Ok? Então, essa é a nossa primeira proposta. Nessa primeira proposta, gente, é uma produção de texto. Vejam que lá não consta, tá, para a gente a questão de quantidade de linhas. Os alunos, né, me perguntaram isso. Camila, e aí a quantidade de linhas? Estou admitindo alguns aqui, viu? Por isso que eu vou ter a tela. Ainda Tem não. alguém com o microfone ligado. Quem tiver com o microfone ligado, desligue, por favor. Baixo. Manda mensagem para ela aqui, por favor. Pronto, tem alguém tentando e não estava conseguindo. Janaína não estava conseguindo. Muito bem. Amores, então vamos voltar, né? A nossa página. Como eu estava falando, alguns alunos me sinalizaram a questão da quantidade de páginas. Então, aqui não cita quantidades. O importante vai ser você responder a essas perguntas, certo? Estou ouvindo. Quem tiver com o áudio ligado, por favor. Gente, tem o símbolo do microfonezinho. Pronto. Tirei novamente. Ficou melhor? Todo mundo me escuta? Muito bem. Para aqueles que chegaram agora, estou compartilhando aqui a tela com vocês, orientando a primeira atividade, na qual vocês precisam ter acesso ao texto, basta clicar, tá? Acesso ao texto, que vai ser um artigo. A partir desse artigo, vocês deverão produzir um texto apontando as principais ideias dos autores, são 3 autores, e depois destacar os aspectos, quais serão os aspectos destacados para a educação infantil, certo? Amores, por favor, me sinalizem. Alguma dúvida nessa primeira etapa? Podem ativar o áudio. Não. Ô Não. Camila, Sim. Pode quando falar. eu vou aqui na minha página, aqui, você está Sim. enxergando? Aqui, eu vou na página do estágio, não é isso? Isso. Você vai clicar em estágio, aí você Sim, vai em manual, ou desculpe, plano de trabalho adaptado para o Covid. Entendeu? Modelo Depois, e relatório adaptado por Covid, não é isso? Plano de trabalho, licenciatura Covid. esse é o modelo do relatório, Nina. A orientação está em plano de trabalho para Covid. Conseguiu localizar? Pronto, consegui. Ótimo. Ô, Mila. E são os dois, Mila? Não. No plano de trabalho vem a orientação passo a passo de como vocês vão realizar. O modelo do relatório é aquele modelo que já vem pronto, no qual vocês vão apenas inserir. Então, por exemplo, tem essa atividade A, que é essa produção de texto, não é? Então, lá no seu modelo de relatório, eu vou abrir para vocês depois, tá bom? O modelo de relatório, basta você inserir lá na página. Pois não? Ô, Camila, quando você estava explicando aqui que as atividades a serem produzidas por nós, A, B, C, D, E e F, a G não entra? Só um minutinho, deixa eu voltar lá na página inicial. Só um minutinho. A gente é o relatório, não é não? Peraí, já vou dar uma olhada para eu dar uma resposta do jeito que está aqui. Só um minutinho. G é a produção do relatório, tá? É porque, assim, todo mundo vai produzir... Aí eu fiquei... Vai, né? Porque é a produção do trabalho total. Isso, é só a questão, assim, eu quis sinalizar quais as atividades que vocês vão precisar colocar no relatório, tá bom? Essa é a produção. Entendi. O que é essa produção? Vocês vão pegar todas essas atividades e produzir o relatório.
Colocar aquele modelo que foi passado para nós. Isso, e eu vou apresentar para vocês aqui, tá bom? Nós vamos iniciar com esse plano de trabalho, passo a passo. Logo depois eu vou mostrar o modelo do relatório para vocês. Combinado? Ô, Camila, esse Sim, relatório é fora considerações finais, né? sim. Nós vamos lá no modelo, nós temos a introdução, temos as atividades e considerações finais e as referências, tá bom? Mas nós vamos chegar lá. Tá. Certinho? Que você colocou o nosso só uma dúvida aqui. Sim. O nosso estágio é educação infantil e ano. Não, só educação infantil. O que acontece é o mesmo modelo do plano de trabalho para a educação infantil e para os anos iniciais e para os anos finais do fundamental. É o mesmo modelo, porém, o foco de vocês, educação infantil, ok? Tá certo. Então, todo o material, na hora de clicar, vai estar específico para a educação infantil. Você precisa clicar em educação infantil. Combinado? Ok. Mais alguma dúvida? Não? Não. Podemos tudo continuar? agora. Ótimo. Então, vamos lá, amores. Então, nós vamos para a próxima atividade, tá? Deixa eu só compartilhar novamente a tela com vocês. Ô, Camila. Sim, Wesley. No caso, então, como você explicou, não interfere a quantidade de linhas, sendo importante ao conteúdo nessa primeira atividade. Isso. Eles não pediram quantidade de linhas, então você precisa responder aquilo que eles solicitaram. Respondeu, certo? acabou. Tranquilo. Pronto. Sim, sim. Muito bem. Então, nós vamos agora para a atividade B, certo? A atividade B é conhecer a função e a estrutura do projeto político-pedagógico. Gente, eu achei interessante. Nós vamos acessar esse projeto político-pedagógico e eu não sei se vocês recordam, mas em sala de aula eu falei com vocês assim, olha, não espantem se vocês chegarem em uma escola e não encontrarem o projeto político-pedagógico. Lembram? Sim. Não espantem se vocês chegarem e não encontrarem um projeto político-pedagógico completo, porque, infelizmente, é a nossa realidade, tá? Muitas escolas já avançaram nessa questão, muitas escolas estão com um projeto político-pedagógico, inclusive já atualizado, né? Por causa da BNCC, mas, infelizmente, algumas não, né? Esse projeto encontra-se engavetado. E vocês terão acesso a um projeto político-pedagógico bem interessante. Ele vem completo, tá? Vocês podem acessar. Vejam que sempre aparece assim, ó, acesso 1 ou 2. Então, o que é o projeto político-pedagógico? Esse é um documento normativo. Como eu sempre falei com vocês, é a identidade da escola. Através do projeto político-pedagógico, nós vamos entender como essa instituição funciona, tá? Desde a gestão escolar, os professores, os alunos e, claro, a comunidade, tá? Que faz parte desse ambiente. Então, vocês podem clicar no acesso 2, é a minha sugestão, porque eu achei que para visualização é melhor, mas o acesso 1, como eu expliquei, vocês vão encontrar o mesmo material, tá certo? Ok. E aí vocês serão direcionados ao projeto político-pedagógico. Gente, vejam só, ele vem completamente adequado à realidade do que de fato é a proposta de um projeto político-pedagógico, tá? Vejam só lá, a política de gestão, a educação de currículo, a rotina da escola, as normas de conduta, a orientação para os pais responsáveis, as práticas pedagógicas complementares. Vejam, olha, plataformas digitais, olha o ensino híbrido já aqui nessa instituição. O que é o ensino híbrido? É a realidade de se trabalhar, né, com presencial e já com plataformas digitais. Como acontece o processo de avaliação nessa instituição? Como acontece o processo de recuperação? Então, veja que tem o passo a passo
tá? Então, o projeto político-pedagógico, ele vem aqui completo, serve até de modelo para alguma instituição, né, que tem dificuldade de elaborar o seu projeto político-pedagógico, certo? Vejam que esse está atualizado, aparece até as competências gerais da BNCC. Estão vendo? Uhum. Olha, as competências cognitivas, as competências comunicativas, e está excelente, viu? Vocês vão poder utilizar esse material e guardar também esse material, uma vez que ele fica lá no portal de vocês. Muito bem. Depois, né, desse acesso, vocês deverão responder a essas perguntas. Nós temos 3 perguntas, né? O que é o projeto político-pedagógico e qual a importância desse documento para o ambiente escolar? Isso é fácil, né? Basta vocês pesquisarem para dar essa resposta, né? Que é essa identidade mesmo da escola. Ele é importante. Por que ele é importante? Porque nele vai constar todas as etapas, tá? Tudo com a família, se ele quiser conhecer a escola no qual o filho estuda, basta ler esse material, que ele vai ter, né, o passo a passo de toda a metodologia da escola. Depois, a pergunta 2 é com base, né, da BNCC, como essas competências gerais da educação, né, se relacionam com o PPP. Existe essa ligação direta, né? Vejam que até esse PPP dessa escola está atualizado pelas normas da BNCC. Por quê? Tanto a Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo, assim como o projeto político-pedagógico. Então, eles estão intimamente interligados. Obrigado. E... Camila. Oi, amor. Deixa eu te perguntar, esse PPP era sobre a escola, não é isso? Como a gente não vai ter o acesso à escola, como vai fazer que eu não entendi ainda essa parte? Olha só, todo esse relatório vocês vão fazer com base no que eles disponibilizaram. Você viu na hora que eu acessei aqui o projeto político-pedagógico? Você já estava aqui, Jana? Então, você vai acessar aqui, clicar, e aí aqui tem todo o projeto político-pedagógico. Você vai fazer com base nesse PPP. Não mais o PPP da escola que você iria estagiar. Certo? Entendi. Joia? Mais alguma dúvida? Sim. Por exemplo, então a gente vai ler esse PDF do PPP e aí tem as perguntas, mas a gente deve fazer o texto respondendo apenas as perguntas ou vamos ter que resumir o PPP, PDF do PPP? Joia, vou chegar lá agora. Não precisa de resumir, não, tá? O que vai acontecer? Deixa eu só compartilhar aqui a tela novamente com vocês. Observem. A atividade 3 é sobre a avaliação da aprendizagem. Vocês vão observar que lá nesse projeto político-pedagógico consta como o aluno é avaliado. Vocês viram lá quando eu passei, não viram? Chegamos nesse item avaliação. Vocês vão responder com base nessa leitura de que modo a escola apresenta o seu processo de avaliação. Muito simples. Só basta ir lá no projeto político-pedagógico que vocês encontram essa resposta. Então, respondendo à pergunta de Viviane agora, olha, Vi, as perguntas e as respostas devem ser inseridas no relatório final. Então, vejam, a atividade A, vocês irão produzir um texto. Já essa atividade B, tá? Que é com relação ao projeto político-pedagógico, vocês vão inserir, olha, as perguntas e as respostas. O que vai ficar mais simples. Por quê? Quando você precisa montar o texto, vocês respondem, depois vocês precisam montar o texto para ele ficar coeso, né? Ter uma ligação entre a primeira pergunta com a segunda. E aqui não. Aqui está pedindo o quê? As perguntas e as respostas. Vocês vão inserir lá no relatório de vocês a pergunta 1 e a resposta 1. A pergunta 2, a resposta 2, a pergunta 3 e a resposta 3. Certo? Ô, Camila. Sim. Se no caso eu estou respondendo as questões,
como é um texto para um relatório, mesmo tendo resposta de uma questão, eu posso fazer uma referência dentro da minha resposta? Com certeza. No texto. Com certeza, fique à vontade. Gente, é como eu falo para vocês, usar citação é a mesma coisa para eu vou chegar lá para o tutor eletrônico e falar assim, olha, eu pesquisei, eu estou dominando o assunto, viu? Verdade, verdade. Fiquem à vontade. Alguma dúvida com essa questão dessa atividade aí sobre o projeto político-pedagógico? Não. Sim, ia falar. Nessa parte também tem que manter tudo nas normas da ABNT também, né? Mesmo sendo perguntas e respostas. Sim, Wesley, sim, tá? Tenham esse cuidado, por favor, tudo nas normas. Por ser um trabalho acadêmico. Meu Deus. Certo? Ô, Mila, Sim. Depois que lê o documento do PPP, essas perguntas a gente vai responder em forma só, ou a gente vai formular. Filha, eu não estou conseguindo ouvir nada aqui. Mila, Por favor, pergunte novamente, eu não consegui ouvir. Então, Camila, tem assim dizendo para a gente fazer a leitura desse documento, né, do PPP, e após responder as 3 questões. Aí é para responder em forma de tópicos ou a gente vai formular um texto com essas 3 perguntas? Sem ser a produção textual final. Não, como eu expliquei, vocês vão inserir a pergunta e a resposta. Pergunta e resposta. As 3 questões, certo? Certo. Mais alguma dúvida? Mila, Ed. Sim, Ed. Deixa eu te perguntar a respeito da escola que a gente tinha passado todas as informações que você chegou ainda a cadastrar, né? Como eu estou vendo aqui. Sim. Então, vocês não vão mais... Como é que fala? Não vai ter mais, não vai ser mais válido, então. Não. Tudo que era da escola, igual eu cheguei 10 dias para o estágio, peguei os dados do PPP, então assim, eu posso esquecer tudo que eu vi lá, né? Não, você não vai utilizar esse daí não, tá bom? Vai utilizar esse que veio aqui. Inclusive, com relação aos documentos, não teremos que enviar nenhum documento, tá? Igual o antigo, não teremos. Só vamos enviar o relatório, ok? Ok. Ô, Camila, só me esclarece isso aqui, se eu tô certa. Sim. Eu vou, de acordo aqui com o plano, você vai assistir os vídeos ou ler os textos, responder as perguntas, mas dentro do estágio, dentro da produção textual, você vai inserir as perguntas e as respostas, não é isso? Isso. Juntas, né? No caso do projeto político-pedagógico, a atividade 1, que vocês, a atividade A, melhor dizendo, que vocês vão assistir ao vídeo e produzir um texto, aí é uma produção de texto, vocês viram lá, não foi a orientação? Pronto, produzir um texto. Na atividade B, vocês vão ler o projeto político-pedagógico e deverão, então, responder as perguntas e as respostas. Certo? Eu acho que eu falei vídeo para atividade A, né? Não é vídeo, não, é o artigo. Desculpe. Nós vamos chegar no vídeo ainda, tá bom? É um artigo, mas nós vamos ter um vídeo daqui a pouco. Gente, em cada passo tem escrito lá, este passo você deve inserir as perguntas. Isso. Aí no outro tem, neste você deve produzir um texto, tá bem detalhadinho. Bem detalhado, né? Vejam só, vou compartilhar de novo aqui para vocês visualizarem melhor, certo? Então, observe bem. Aqui, tá vendo? Logo abaixo das questões, vem falando, as perguntas e as respostas devem ser inseridas no relatório. Entenderam? Aqui eu estou aonde? Na atividade B. Na atividade A, tá? Atividade A.
aí deixa claro aqui que você deve produzir um texto, ok? Camila, Sim. deixa eu te perguntar, quando a gente for produzir o relatório, não precisa pôr plano A, plano B, essas coisas não, né? Nós temos um modelo, lá já tem as páginas, tudo prontinho para vocês. Eu vou mostrar daqui a pouco, tá bom? Tá bom. Já tem a página, o local que você deve inserir a atividade A, o local que vocês devem inserir a atividade B, tá bom? Tá certo. Viu? Ô, Camila, Sim. só tirar uma dúvida, não sei se encaixa nisso, mas deve encaixar. No Sim. caso, como você falou para a gente esquecer tudo em relação ao modelo antigo do estágio, nesse aqui a quantidade de horas é outra reformulação também, né? Isso, nós não temos nem quantidade de horas aqui, Não Wesley. tem. Não, Tem não, não. né? Não, não Tranquilo. vai ter aquela carga horária que precisa cumprir Aquelas cada coisas todas que atividade, não. precisaria cumprir. Tranquilo. Para aproveitar Camila, é Sim. necessário fazer o cadastro no portal? Não. Não Não, né? precisa, não. Só Não, porque fazer a montagem do no estágio material. antigo, só explicando para vocês, por que que no estágio antigo a gente fazia o cadastro? Por conta dos documentos, certo? Entendi. Por isso que a gente cadastrava a carga horária. Como nós não temos documento, não é necessário. Alguém mais ia falando aí. Então, na nossa apostar o trabalho ficou para o dia 15 mesmo. Até então, sim. Se eu tiver alguma resposta, pode deixar que imediatamente eu repasso para vocês. Tá bom? Ok. Aninha ia falando? Ô, Mila, mas Sim. a data final é dia 15 mesmo? Então, lá no portfólio de vocês está aberto só o período de recuperação até dia 15, não é? Porém, Jesus está repreendido, Deus. porém a coordenação, né, já entrou em contato com Londrina, mas estamos aguardando. Meu conselho estamos na orientação aqui hoje, né? Vamos caminhar, vamos produzindo, vocês vão observar, tá? Conforme essa orientação, que observem bem, vocês leram ali o projeto político-pedagógico, respondam essas perguntas. Gente, a pergunta está lá. Questão 1, o que é um projeto político-pedagógico? Não está difícil de responder, tá? Não. Questão 2, basta você ir lá. A questão 3, sobre a avaliação, você vai direto lá no projeto político-pedagógico, onde fala de avaliação e responde a sua pergunta, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, a partir de agora, começar a produzir, tá? Como eu falei com vocês, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. Pode me chamar lá, que aí eu vou ajudando vocês no que for necessário, tá bom? Tá. Vamos ao outro passo? Podemos? Eu ia falar. Ô, Aninha, desculpa, Pode. fala. Sem problemas. É assim, aproveitando a pergunta de Wesley lá atrás, eu vi que talvez esse estágio não, ele pode ser barrado lá na frente. No caso, se ele for barrado lá na frente, a gente vai ter que fazer tudo isso outra vez? Ô, Ou Aninha, poderia ser recuperado algumas Ana, partes? onde você viu isso? Porque assim, Não, porque assim, lembra que eu falei para vocês que o MEC não tinha autorizado? Lembram? Sim. Por isso, a Unopar já tinha elaborado essa proposta. Nós tivemos uma reunião em maio, meados de maio, com Londrina com a gente, repassando essa proposta de trabalho. Mas o que aconteceu? O MEC não autorizou. Uma vez que o MEC não autorizou, não foi repassado para vocês. Alguns colegas até receberam no e-mail, tá? Uma sinalização que a partir do dia 1º estaria disponível para vocês. Porém, o MEC não autorizou. Depois, o MEC veio e autorizou. Entendeu? Então, é uma autorização do MEC. Uma vez que foi está autorizado alguma pelo MEC, pesquisa já que era. você leu, algum documento? Me explica aí, Aninha. Não, é porque assim, ai meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Eu estava conversando com uma outra amiga minha para me ajudar. Sim, Que ela é até da Wesley, porque assim, ela estava no mesmo semestre que eu, aí eu falei, não, se for uma coisa geral, ela vai estar no mesmo barco, entendeu? Aí, tipo assim, eu fui, aí ela falou que não, que lá eles não disponibilizaram para ela esse tipo de estágio. Então, por quê, Aninha? O que acontece? Nesse ensino remoto, as instituições
estão umas à frente das outras. Quer queira, quer não, o que você precisa entender? O ensino presencial hoje está tentando se adequar à nossa realidade EAD. Verdade. Não é verdade? Então, nós, nesse sentido, nós já estamos um passo à frente, o que ajudou na elaboração dessa proposta. Entendeu? Nós já temos essa ferramenta a mais, que é o AVA, na qual vocês podem ter acesso a esse material. Vocês vão observar nos vídeos que tem muitos vídeos que são dos próprios professores nossos, que também são diretores, que também são coordenadores de outras escolas. Então, o que não foi liberado antes para vocês, porque não tinha a liberação do MEC. Uma vez que foi liberado, né? Então a gente pode sim estar realizando. Camila, sim. Só para terminar essa dúvida, em relação a isso, futuramente a gente pode propor, pelo menos para a faculdade, ou pelo menos para o Polo de Conquista, uma atividade, pelo menos uma semana de atividades com crianças nessa faixa etária, nisso aí, para a gente não ficar prejudicados. Porque o meu medo é isso. Com certeza. Ô Wesley, eu até trago uma sugestão para vocês. Lembra quando eu falei com vocês? A gente vai ver essa parceria, a gente vai dar essa ideia. Lembra que eu já falei com vocês assim, que igual o semestre que vem, quem sabe na proposta do estágio eles não podem colocar. Já pensei nisso, né? Por exemplo, uma semana, como você sugeriu, para vocês atuarem na educação infantil, né? E os outros dias nos anos iniciais. E outra ideia também, lembra que eu falei com vocês quando estávamos em aula, que qual a escola de educação infantil que não quer um estagiário lá para ajudar? Gente, as meninas que já têm experiência em sala de aula, é como se fosse um anjo chegando lá para eles, para ajudarem. Então, vocês conseguem também um estágio voluntário. Um estágio voluntário. A gente pode pensar, aqui é outra ideia que surgiu, a gente conversando, surgem as ideias. A gente pode pensar uma parceria com a instituição, com um documento no qual relata a impossibilidade de vocês, no período da pandemia, de ir até a escola, mas vocês podem apresentar o relatório de vocês de estágio, o plano de aula que vocês elaboraram, e a escola abrir espaço para que vocês possam, né, vivenciar essa prática verdadeiramente, né, dizendo. A gente pode pensar nessa possibilidade. Isso. Eu só tinha medo mesmo de ficar prejudicado nesse sentido, porque como eu não trabalho na área da educação em si ainda, aí, tipo, eu fiquei com medo de ficar, tipo, defasado nesse sentido, quando eu me formar ou então entrar nessa área. A gente pensa assim, a gente vai pensar nessa possibilidade, viu, Wesley? Eu vou encaminhar para a coordenação. Nós temos, Fábio, vocês conheceram, né? Ele foi lá, o nosso coordenador de estágio. Ele tem parceria com todas as escolas, então a gente poderia usar ele até como canal. Ó, Fábio, não seria uma coisa obrigatória, mas aqueles alunos que tivessem interesse, a gente poderia inserir no campo de estágio. Bacana. Bacana a ideia. A gente pode pensar nisso, tá bom? Ok. Então, a gente pode caminhar para a próxima atividade? Sim. Sim. Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Alguém me chamou? Camila, desculpa interromper. Sim. É que tem gente no grupo avisando que saiu e não está conseguindo voltar. Peraí, deixa eu dar uma olhada se tem alguém aqui para adicionar. Não. Pede para clicar, por favor, Jaque, no link 2, no segundo link que eu mandei. Pode ser que eles estão adicionando no link 1, tá bom? Tá, vou avisar aqui. Qualquer coisa pode me chamar. Me sinaliza aqui. Combinado? Oi? O áudio tá baixinho. Oi? Tá bem baixinho. Não consigo te ouvir, não. Ainda não. Não. Então deixa pra lá, Pro. Pronto, ouvi.
Ouvi. Oi. Pronto, tô ouvindo. Ah, beleza. Essa questão do trabalho voluntário, eu já tentei, sabe? Numa escola aqui perto, antes da pandemia. Sim, Só que ninguém sim. estava aceitando. Eu acho que eles estavam com medo de alguma coisa. Depois Hum. que eu estava conversando sobre o trabalho voluntário com uma amiga, aí ela Sim. falou que tem profissionais da educação que têm medo de tipo assim, chamar esse pessoal voluntário por causa da fiscalização, sei lá. Disseram que Mas aí, Vi, seria com um documento da faculdade, tá? entendi. Que aí a escola estaria respaldada. Você, enquanto estagiária da universidade, estavam ali, tá bom? Entendi, mas fora isso, realmente, isso é verdade mesmo, né? Que sendo Sim, sim, porque quando você. Não são todas as instituições, né, que vão conseguir. Quando eu falo de um estágio voluntário, acaba nem sendo voluntário, né? Vai ser um estágio obrigatório de vocês. Vocês isso, realizaram a parte teórica e vocês irão para campo, né? A gente pode pensar nisso. Agora, assim, pensar, né? Eu não posso chegar aqui, gente, vai acontecer, tudo bem? São ideias, mas que nós vamos pensar juntos e torcer que dará certo, sim, tá bom? ok. Camila, bora pra atividade, mulher. Então, nós temos lá a atividade C, que vai ser conhecer a atuação do professor e a sua inter-relação com a equipe pedagógica e também a administrativa. Para a atividade C, vejam que nós temos aqui 4 vídeos, tá? Nós temos o vídeo da atuação do professor da educação infantil, da equipe pedagógica, da atuação da equipe administrativa e do KLS, que são os fundamentos de organização da educação infantil e do ensino fundamental, certo? Não vou abrir cada vídeo, não. Vocês já sabem. Clicou aqui, automaticamente vocês irão ser dirigidos, tá, para a página lá do vídeo, ok? Muito bem. A partir do vídeo, aí vocês vão responder Minha essas... página tá em preto. Conseguiram ver? Estão vendo? Sim. Meu tá Sim. preto. Meu tá normal. Normal? Sim, Tá Pode normal ser sua também. internet. Pode ser sua internet. Aguarde um pouquinho para ver se você consegue visualizar. Então, nós temos aqui 3 questões, tá, para responder. Então, a primeira vai ser considerando os Camila, conhecimentos abordados sobre a docência da educação infantil, ou seja, o vídeo 1, tá bom? O segundo vai falar sobre a equipe pedagógica com o orientador professor, então vai falar aqui, ó, sobre o vídeo 2. E a pesquisa 3 vai falar sobre a equipe administrativa, a equipe pedagógica e a qualidade dos processos educativos no contexto escolar. Então, vocês vão ver o vídeo sobre a atuação administrativa e a atuação pedagógica, tá bom? Para responder. Então, veja só. Aqui, vocês precisam se atentar. Aqui nós temos o campo de estágio para a educação infantil. Então, vocês vão assistir esses vídeos específicos para a educação infantil, ok? Quando chegar aqui, anos iniciais, não precisa assistir vídeo, não precisa responder essas questões, ok? Onde tem aqui anos finais do ensino, não precisa assistir vídeo, não precisa responder. Todo mundo entendeu? Então, na página 8... Então, Mila, Oi? então nos vídeos, a gente só assiste, no caso, só os 3 primeiros vídeos, né? Porque não tem a pergunta 4. Não, até esse vídeo 4 também, que é da educação infantil, tá vendo? É Campo porque de estágio de educação infantil. eu pensava que cada pergunta embaixo eu ia responder conforme o vídeo. Não, esse vídeo 4 vai ajudar vocês também, tá bom? Ah, beleza, Porque ele fala obrigada. sobre a organização, sobre o KLS. Ah, beleza. E sobre a educação infantil, tá bom? Assistam também. Okay. Então, na página 7, vocês vão apenas assistir esses vídeos e responder essas 3 questões, tá?
O que for relacionado aos anos iniciais não responde, aos anos finais não responde. Aí vocês vão observar a orientação, ó. As perguntas e as respostas devem ser inseridas no relatório final. Sempre que tiver... Camila, Só um minutinho. esperando no Sempre que grupo. tiver pergunta e resposta devem ser inseridas, ok? Sim, pois não? Certo. Ô, Camila, deixa eu te falar. Eu tô empacada nessa parte aí ainda. Eu cheguei nessa parte, mas eu tô aí ainda. Uhum. E aí, assim, a primeira pergunta pede sobre o plano de aula. Mas aí pede e fala que esse plano é para ir pro final, é para a parte do plano. E aí, o que eu faço? Eu apago essa pergunta, eu deixo a pergunta em branco, e como é que é? Se você ler aí a primeira pergunta, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Considerando os conhecimentos abordados sobre a docência na educação infantil, aponte 3 atividades que fazem parte da rotina de trabalho do professor e explique como essas atividades devem ocorrer. Entendeu? Entendi, mas esse aí é o plano de aula, não é isso? Né? As 3 atividades não é o plano? Não. Você vai assistir o vídeo, tá? Você vai assistir o vídeo e a partir do vídeo que você assistiu, você vai colocar 3 atividades que acontecem lá na escola. O professor vai falar sobre a realidade dele. Eu assisti. Entendi agora. Entendeu? Eu estava na dúvida. Aí ele vai falar de como acontece a rotina da escola. Certo? Aí você vai ver que essas 3 atividades que são realizadas na rotina do trabalho do professor, que você assistiu o vídeo. Bom? Entendi. Mais alguma dúvida? Professora? Sim. Quando a gente fala, quando ele pede para a gente explicar, é detalhar mesmo? A parte funcional, a parte prática e só isso? Peraí, deixa eu voltar aqui à pergunta. Me fale qual é a pergunta. É a primeira pergunta. Aí, ó, quando fala 3 já no finalzinho atividades que fazem parte da rotina do trabalho do professor. E explique como essas atividades devem ocorrer. Lá está explicando, gente, de forma bem tranquila. Ele vai falar claramente. Vocês só vão descrever. Tá bom? É verdade. No vídeo ela fala. O vídeo dele é muito tranquilo. Vocês vão gostar. Tá bom? Tá muito claro. É bem didático mesmo. É bem didático. Vocês vão compreender. Tá bom? Mais alguma coisa, amores? Não? Pode seguir. Então, vamos para a atividade D, tá? Que é conhecer a abordagem dos temas contemporâneos transversais, os chamados TCTs, tá bom? E, é claro, com base na BNCC. Quais são eles? Meio ambiente, economia, saúde, cidadania, civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia, tá? Então, vocês vão ter acesso, novamente, a um texto, tá? Bem interessante. E após terem acesso, vocês vão responder essas 4 perguntas. Como podemos entender o termo transversalidade? O que a gente consegue entender, né, sobre esses temas contemporâneos transversais? Porque a gente precisa trabalhar com o nosso aluno a sua realidade. Temas, né, do nosso cotidiano, vamos sair daquele conteudismo. Então, a gente precisa trabalhar. O que tem, Camila, então, de transdisciplinar? Por que é diferente, tá, essa proposta de transversalidade para interdisciplinaridade? Na realidade, você vai trabalhar com esses temas transversais de maneira interdisciplinar, porém, com essas temáticas contemporâneas e não apenas com aqueles conteúdos que nós temos lá nos nossos livros didáticos, ok? E aí vocês vão responder, né? Como vocês conseguem entender esse termo, qual a importância de se trabalhar com esses textos contemporâneos transversais, com esses temas, esses temas contemporâneos transversais na escola.
dos TCTs listados, que foram esses que eu falei para vocês, né? Que é meio ambiente, economia, saúde. Desses, quais podem ser trabalhados em forma transversal no seu curso de graduação? E aí, o que vocês acham? Eu vou lançar essa pergunta aqui agora. Quais que podem ser trabalhados no curso de pedagogia? O curso de pedagogia vai abordar quem, gente? Educação infantil e anos iniciais. Sim. Quais desses temas aí que você acha que a gente pode conseguir atingir o nosso aluno? Meio ambiente. Todos. Isso mesmo. Quem falou? Quem falou? Jaque. Muito bem. Ah, já que não vale não. Já que tirou essa dúvida. Por isso que eu ri. Não, mas tudo bem. Por quê, gente? Observe que, na realidade, é a proposta da BNCC. Que a gente, na realidade, a proposta da BNCC é justamente para trabalharmos com esses temas transversais com os nossos alunos, trabalhar diante da realidade, né, dos nossos alunos. Eu posso trabalhar, claro, com o meio ambiente, sim, economia, saúde, cidadania, multiculturalismo, sim, né? Claro que com propostas adequadas à idade deles. Sim, principalmente, Camila, que eu acho mais importante em relação à tecnologia. Eu estava conversando sobre esse assunto hoje, em relação às crianças e tudo mais, o controle, porque hoje em dia é muito fácil o pai dar um celular para um filho para ele ficar quieto, simplesmente jogar ou tipo, assistir algumas coisas que talvez até impróprias para a idade dele. Então, acho que um dos principais também é a tecnologia. Na realidade também, Wesley, falando da tecnologia, o quão agora ela está ao nosso favor. Sim. Não é mesmo? O que a gente achava ruim, que as nossas crianças dominavam, para este momento, ela vem assim como essencial. E esse domínio das nossas crianças vem ajudando muito para que, nesse ensino remoto, eles se sintam mais próximos, de fato, da escola. Não é mesmo? Então, a gente pode até aproveitar isso, a dica no relatório. Isso mesmo, eu estava respondendo falando isso, porque até experiências por conta que, hoje em dia, os pais, até por estar em casa mesmo, entrega celular só para viver livre dos filhos, de certa forma, por conta que tem trabalhos para fazer, e às vezes não tem um tempo suficiente para cuidar do filho ali, para dar atenção. Aí fala, toma o celular, vai ver vídeo, vai fazer uma coisa, e não coloca uma coisa educativa para a criança. Sim, sim. É bem importante trabalhar isso. Muito bem. E na questão 4, vocês vão trabalhar com os 4 pilares, né, que regem lá a educação. E alinhar a questão, né, dessa temática. Aqui nessa proposta, vocês também deverão colocar as perguntas e as respostas, ok? Todo mundo conseguiu compreender essa atividade de? Sim. Muito bem. Então, a gente vai para a atividade E, que é conhecer as metodologias ativas com o uso da tecnologia digitais, conforme o respectivo estágio. Gente, vocês vão... Gente, achei isso muito complicado. Deixa eu explicar para vocês, não é não? Vocês vão se encantar quando vocês tiverem acesso a essas metodologias, tá? Por quê? Essas metodologias ativas são maneiras de trabalharmos com o nosso aluno. Lembra que no início ali eu falei sobre o ensino híbrido? Lembram? Que a gente pode pegar o presencial, realidade de vocês. Vocês do semipresencial, vocês têm um ensino híbrido, no qual vocês têm teleaulas, que são online, né? São ao vivo, mas são gravadas, não é isso? Pelo professor. E, ao mesmo tempo, vocês têm um momento presencial com o tutor de sala, que é o nosso momento lá em sala de aula, para esclarecer dúvida, para realizar atividade. É assim? Muito bem. Então, na metodologia ativa, é uma maneira da gente utilizar essas tecnologias que as nossas crianças dominam tão bem ao nosso favor, para que os nossos conteúdos eles sejam mais atrativos. Então, vocês vão ver lá, sala de aula invertida. Quem conhece a sala de aula invertida? Todos vocês. O que é a sala de aula invertida? O modelo que vocês fazem, que é o modelo de quê? O aluno primeiro apresenta aquilo que ele já domina sobre o conteúdo. No caso de vocês lá, com a atividade o quê? Diagnóstica. Vai ser quando vocês vão responder aquilo que vocês já sabem com o conteúdo.
Com o nosso aluno, o que vai acontecer? Antes, digamos, para trabalhar com o aluno da educação infantil dos anos iniciais, eu preciso coletar do meu aluno o que ele já sabe com relação a esse assunto, para depois eu iniciar a minha aula, tá? Ele vai se sentir conhecedor, né? Ele vai se sentir útil, aquela bagagem que ele traz, né, do seu cotidiano, que é o chamado senso comum, ele vai trazer para a realidade da sala de aula para compreender melhor o seu conteúdo. Então, seria a sala de aula invertida. Temos um excelente para quem aí for utilizar no plano de aula a educação infantil ou também os anos iniciais do fundamental, gamificação. Quantos joguinhos educativos nós temos? Olha, se eu pego o tempo, por exemplo, do meio ambiente e pesquiso um joguinho educativo para que eles possam ter acesso. Gente, a criança ela aprende com uma facilidade imensa, tá bom? Então, lá vai existir uma solução, uma situação-problema, vocês vão ver quando acessarem ao texto, na qual a dificuldade é a evasão e o mau uso do telefone celular durante as aulas. Aqui uma realidade mais dos anos iniciais do fundamental, né? Que as crianças hoje já têm celular, a maioria, né? Não são todas, mas a maioria sim. Então, vocês vão criar um texto com a solução para a situação problema. Já falamos aqui a solução, né? Então, como pode ser esse texto? Inserindo essas metodologias ativas em nossas aulas, para que o aluno ele possa utilizar dessa ferramenta em nossa sala de aula. Entenderam? Então, vocês vão criar, então, um texto apontando a solução para essa situação, problema dessa escola. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Bem claro agora. Muito claro. Foi clara? Demais. Você é ótima, Camila. Você é 10. Oh, meu Deus. Qualquer coisa eu te chamo aí Entendi, no já vou particular. desligar aqui e já vou pro notebook escrever. Verdade, já deu vontade de começar a escrever logo para não perder as ideias. Estou feliz. Exatamente. Aí nós vamos chegar à nossa atividade F, tá? A nossa última atividade, nós vamos elaborar 2 planos de aula, tá? A partir da situação, problema da atividade E. Por que a partir dessa situação? Porque lá dá a dica de utilizar o quê? As metodologias ativas. Por isso a minha sugestão, quando vocês forem elaborar o plano de aula, pensem com carinho nessas metodologias ativas, em algo que vocês poderiam sugerir na sua própria aula, tá bom? Então, ao elaborar, né, vocês sabem que vai ser uma turma fictícia, tá? Então, vocês vão aqui preencher o cabeçalho normal, especificar a disciplina que você vai estar abordando, a série, a turma, o período. Quando fala especificar a disciplina, se você quiser trabalhar aqui de maneira interdisciplinar, pode, Camila, com certeza. Basta só exemplificar as disciplinas, ok? E aqui o período. Você vai escolher um dos períodos, não pode ser noturno no nosso caso, né? Porque não funciona a educação infantil nem anos iniciais no noturno, na nossa realidade. Então, matutino ou vespertino. Camila. Oi? Não pode o que você falou? Não pode colocar o turno noturno, não é mesmo? Porque a educação infantil... Você disse... Tá. Tá bom? Não, ela não é ofertada no noturno, certo? Aqui, Ô, Camila. Oi? O modelo do plano de aula que está disponível aí tem que ser seguido à risca? Sim. Porque eu achei ele um pouco diferente do outro. Por exemplo, acho que é o objetivo, parece. Tem lá, objetivo não sei o quê e objetivo não sei o quê. No objetivo você tem que colocar 2 tipos. Depois você desce um pouquinho, acho que vai aparecer os verbos ligados ao nível de conhecimento, nível de aplicação, nível de solução problema. Esse um verbo indicando inserir 3 ou 4 objetivos. Não está diferente, não. Ah, não, é o mesmo. É um objetivo geral e os objetivos específicos. Tá bom? Ele trabalhou, Jaque.
que precisa ser de 3 a 4 objetivos específicos e ainda sugerir os verbos que vocês devem utilizar. Olha que bacana. Tá bom? Entendi. Tá bom. Então, assim, é importante seguir o modelo que eles enviaram, tá? E aqui eu falei para vocês, né? A realidade da pedagogia, educação infantil e os anos iniciais. Mas vamos elaborar o plano de aula da educação infantil, visto que vocês estão no estágio 1 de educação infantil, certo? Camila, Sim. Esse plano de aula relacionado à atividade Isso, ele pede para partir... está interligada à atividade E. A proposta da atividade E é trabalhar com metodologias ativas, né? Vocês vão responder essa situação problema através do uso dessas metodologias, não é mesmo? Camila. Então, é importante que no plano de aula vocês utilizem metodologias ativas, entendeu? Camila, Oi? tirar uma dúvida aqui. No caso, esse plano de aula, eu posso, tipo, escolher um desses temas transversais, tipo, meio ambiente, aí eu vou elaborar um plano de aula tratando de assuntos relacionados ao meio ambiente, tipo isso? Excelente. O que você vai fazer? Quais disciplinas você vai trabalhar? Entendeu? Porque muitas vezes, quando eu penso em meio ambiente, eu vou pensar só em ciências. Não. Eu posso trabalhar, por exemplo, português e ciências. Aí o conteúdo eu vou deixar claro aqui, meio ambiente. Ficaria excelente, você iria elaborar um plano de aula dentro da proposta do seu relatório de estágio. Isso, porque eu estava com medo disso aí. Eu tenho o maior medo quando montando um plano de aula em relação a isso. O que eu vou trabalhar nesse plano de aula? O que eu vou ensinar com esse plano de aula? Ficaria interessantíssimo, tá? Colocando de acordo isso aí. Pode ficar à vontade. Então, aqui você vai precisar colocar o conteúdo. Depois que você escolher o conteúdo, vai colocar o objetivo geral, os objetivos específicos, tem aqui, ó, sugestões de verbos, tudo direitinho para vocês. E a metodologia. Aqui deixa claro que vocês devem descrever em tópicos as ações a serem executadas pelo professor estagiário, que, né, no caso de vocês, tá? Aqui você precisa dar ênfase em sua abordagem teórica e prática, ou seja, qual a teoria, né? Então vai aqui a parte do conteúdo em si a ser abordado e a prática, como que vocês vão realizar na prática. Sempre a teoria precisa estar associada à prática. Essa questão da abordagem teórica. Não entendi. Eu não entendi essa questão aqui, ó. Descrever em tópicos assim. Em sua abordagem teórica e prática. O que significa abordagem teórica? É teoria. O que está lá no conteúdo. Vou dar o exemplo aqui de Wesley. Ele quer trabalhar meio ambiente. Então, na abordagem teórica, o aluno ele precisa conhecer os diferentes tipos de meio ambiente, todo o conteúdo sobre o meio ambiente, ok? Isso é a parte teórica. Como eu vou fazer a abordagem teórica do conteúdo que eu vou trabalhar? Isso. A prática é isso. Na prática, digamos que vocês vão aderir lá à gamificação. Então, um vídeo onde o aluno vai localizar os meios, o meio ambiente o qual ele frequenta com mais, por mais vezes durante a semana, digamos. Então, é a parte prática. Para ele poder dizer como é que se encontra o meio ambiente do filme onde ele assistiu, se está sendo bem cuidado, o que aparece, todas essas... Pode ser abordado nesse princípio? Pode. Eu dei a ideia da gamificação só para vocês utilizarem uma metodologia ativa, tá bom? Ok. Depois, inserir no mínimo... Mas no plano... Deixa claro. Oi? No plano deve ser colocado alguma coisa relacionada à tecnologia, né? Sim, a metodologia. Ativas. Sim, porque pede para fazer com base na proposta tá bom? Da letra E. A atividade tá? Tá bem claro. Seguir exemplos de como
os apresentados abaixo serão retratados numa aula baseada na abordagem da oralidade, ou seja, como você vai dar essa aula explicando esse conteúdo, tá? Então, precisa ter 5 tópicos, olha que deixa claro, no mínimo na sua metodologia. No mínimo. Tá bom? Então, no início, os alunos ouvirão um pequeno trecho de um texto oral e em grupos deverão descrevê-los. A partir da transcrição, serão explicadas aos alunos a diferença entre língua falada e língua escrita. Isso aqui é o quê, gente? Só um modelo para vocês, tá bom? De como vocês vão colocar lá no plano de vocês. Deu para entender? Sim. Todo mundo Esses entendeu? tópicos serão mediante a necessidade do professor, né? Ele deu esse exemplo para a gente se basear vocês como que a gente pode fazer o nosso. Isso, só um norte de como vocês podem fazer o de vocês. Tá bom? Muito bem. Depois, nós vamos para os recursos, que é onde, né, o que vocês utilizaram, os impressos, objetos, equipamentos. Então, é obrigatório o uso de um recurso tecnológico digital. Olha só o que a gente estava falando, tá certo? Para a execução dessa atividade em pelo menos uma das aulas a serem ministradas. Tudo bem? Sim, tipo data show, né? Se eu quiser mostrar um vídeo para os alunos, alguma coisa desse tipo. Agora não. Aqui, Não? algum recurso tecnológico, a sugestão é que Tem que ser celular ou utilize, computador, eu acho. Ah, tá. que o aluno utilize, tá bom? Para Ah, tá, que o utilizarmos aluno... essas ferramentas ao nosso favor. Aqui Entendi. até dá um exemplo, tá? De celulares, tablets, para eles verem o texto digital. Lá não fala de ler o texto? Sim, Então, esse eu texto, confundi. Sim. o texto a gente pode, na ideia de vocês ao elaborar, vocês podem colocar, né? Que irão enviar para eles via o grupo do WhatsApp da turma, um texto em PDF, no qual eles vão ter acesso a esse texto para leitura, entendeu? Entendi. E aí você precisa deixar claro no recurso qual é esse recurso tecnológico digital que o seu aluno deve usar e você também, tá bom? Ah, tá. Eu falei nesse sentido, Camila, porque eu pensei assim, no caso da parte teórica, se eu quisesse tipo, passar um vídeo para meus alunos Sim. a respeito de um determinado tema, tipo do meio ambiente mesmo, aí depois eu usaria os recursos, tipo celulares, tablets, para eles fazer a atividade, tipo isso. Excelente, excelente. Camila, Tranquilo. Oi? eu acredito, não sei se alguém da sala já viu, mas na própria videoaula, acho que de literatura, eu não lembro o nome da disciplina, alguma coisa de literatura. Infanto juvenil. Aí a professora deu uma dica, né? Ela até falou de um aplicativo que as crianças podem baixar, elas leem o livro, aí baixam o aplicativo e colocam, ele é tipo uma câmera. Aí Sim. ele é direcionado para o livro. A criança aponta o aplicativo para o livro e aí aparece o personagem em cima do livro. Aí complementa o que a criança tá lendo com o que ela está vendo. Ou o pai está lendo também, né? É bem interessante. Muito interessante. Então, quando vocês forem pesquisar, vocês vão ver muita coisa mesmo. A avaliação, vocês vão descrever, né, a forma que vocês vão avaliar esse aluno. Então, através de solução de situação, problema, de debate, discussão, vai ficar a critério de vocês, tá bom? E aqui as referências. Nessas referências, como todo plano de aula, vocês vão inserir, né, os livros que vocês utilizaram na proposta dessa atividade, ou deste plano de aula, o site, tá bom? Tudo nas normas da ABNT, igual tem um modelinho aqui. Ok? Entenderam? Ok. Muito bem. Ó, a atividade G é a produção do relatório, ok? Então, nós vamos lá, tá? Vou abrir para vocês agora a questão da produção do relatório, ok? Tudo ok por aí? Sim. 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 Deixa eu duplicar essa tela aqui. Deixa eu compartilhar.
a mensagem aqui falando que as aulas da Unopar foram adiadas para o dia 26. Chegou agora também. Acabou de chegar. O quê? Uma mensagem de texto Hã? falando que as aulas foram adiadas para o dia 29/6. As Ai, aulas presenciais. Graças a Ah, Deus. tá. E era no Ou seja, não vamos nos ver mais, né? Vamos não, só no próximo semestre. Quando É. Deus Fé em quiser, Deus. né? Amém. Deus E há há de de querer. querer. Amores, vamos lá. Então, veja como veio o modelo para vocês. Já vem a capa, tá? Vocês só vão inserir, né, os dados. A folha de rosto, estão vendo? Sim. Logo após o sumário. Então, o que eu vou pedir para vocês? Uma atenção aqui nas atividades. Veja que esse sumário tem todas as atividades, estão vendo? Vocês aqui deixa claro que você precisa atualizar o seu índice, colocando apenas as atividades que vocês vão realizar no estágio de vocês, tá? Leituras obrigatórias? Sim. Projeto político pedagógico? Também. Abordagem dos temas transversais? Sim. Agora, esse planejamento anual vocês vão elaborar? Não, que é uma proposta do ensino médio. Então, vocês podem tirar, tá bom? Daqui do sumário de vocês, tá? Tirar o quê, Pró? Aqui, ó. Planejamento anual. Vocês vão elaborar um planejamento anual no estágio de vocês? Não. Não, então não vai fazer parte do sumário de vocês. Vocês, para ser mais claro, vocês vão deixar aqui apenas as atividades que serão relacionadas ao estágio de vocês. Leitura obrigatória, projeto político pedagógico. Deixa eu tirar aqui que eu acabei clicando. Camila, posso sugerir uma coisa? Sim. Eu fiz assim, eu pulei essa parte do sumário e fui fazendo a parte As toda atividades. do desenvolvimento. Isso. Aí, Isso. quando Por eu fui último, apagando tudo que não era para fazer, eu só fui aí e atualizei, ele foi sozinho. é Eu só isso. apaguei as páginas. Pronto, aqui dá essa sugestão. Então, para que vocês não fiquem preocupados, vão realizando todo o desenvolvimento, depois você vai vir aqui, clicar com o botão direito e automaticamente vai atualizar. Ok? Ok. Clicar com o botão de quê? Entendi. Verdade, que eu não entendi Clicar com essa o botão parte não. direito, tá Entendi, escrito não. aqui, ó. Para isso, clique sobre algum dos itens acima com o botão direito do mouse e selecione a opção em atualizar o campo. E depois atualizar o índice inteiro. Ok? Ok. Depois que vocês Sim. realizarem o desenvolvimento. O que vai acontecer? Vocês vão fazer essa etapa de introdução. Veja que tem as observações aqui. Cada etapa que é direcionada ao seu estágio. Então, você é do estágio de regência. Sempre educação infantil e anos iniciais, estágio de regência, tá? Então, a introdução faz parte. Então, você precisa fazer a introdução do seu relatório. Depois, você já vai para as leituras obrigatórias. Também faz parte do seu estágio, que é aquele texto que vocês vão elaborar com base no artigo. Depois vocês vão para o projeto político-pedagógico, a próxima atividade. Então, veja que o modelo está aqui. Estão vendo? Basta vocês inserirem. Então, aqui você vai inserir o seu texto, tá? Já tem um modelo pronto do relatório. Aqui, você vai inserir as perguntas e as respostas sobre o projeto político-pedagógico. Certo? Depois, aqui, você não vai utilizar, porque é o planejamento anual, só para quem tem regência ensino médio, não é o caso de vocês. Não vão utilizar Aí essa. não esquece, gente, ao invés de pular, vocês apagam a página. Apagam a página, tá certo? Ô, Camila, Agora tem como fazer só uma demonstração e apagar a página Que sua pra gente ver? sabitinha. Peraí. Já que tá retado, Vou te abusar um tanto, viu, Jaque? já que Tá tá bom, pode perguntar, gente. os dias. Jaque e Camila vão ficar com o cabelo em pé atrás com minhas perguntas. Ai, só um minutinho. Tadinha de
Camila, toda hora eu mando umas perguntinhas. A bichinha deve estar atordoadinha com nós. Eu penso Quase pedindo demissão da Unopar, né, Cris? Camila. Oi? É quase pedindo demissão da Unopar de tanto perturbar ela. Ô, gente, vocês acham que é só vocês? Só Camila mesmo com essa paciência, ainda atende nós assim. Paciência. Agora, Um dia eu quero ser assim. Ô, gente, vocês não sabem nada da realidade. Se eu tivesse só vocês, eu tava no céu. E os Camila e as 50 escolas dela. Meu Deus, nem quero saber da Só verdade. atende a gente Então, amor, 11 horas da noite, é com educação e só com todo apaguei, carinho. tá? Ave Maria, Deus abençoe você. Oh, meu Deus, amém. Pronto, Camila. Aí, no caso, você só apagou normal. Só apaga Só normal apaguei. aquela página. Entendi. Aí depois, na hora de vocês colocarem nas normas da ABNT, vocês podem ir adequando, tá bom? Só apaga normal. Então, gente, depois os temas transversais, né? Vocês vão aqui inserir as perguntas e as respostas. Depois disso, aqui é uma proposta apenas do ensino médio. Vejam só, que a proposta da atividade aborda os temas contemporâneos da BNCC. Vocês não vão realizar essa parte, vão excluir, ok? Depois, vamos ter aqui a atuação do professor em a inter-relação com a equipe administrativa e pedagógica. Esse vocês também vão inserir aqui, que são aquelas perguntas e respostas também. Conhecer as metodologias ativas, tá? Que vai ser aquele texto resolvendo a situação, problema. Vocês devem inserir aqui. E nesse processo de gestão escolar, vocês não vão fazer nada, vão apagar a página. Aqui também não vão fazer nada, porque é específico do ensino médio, então a atuação da equipe pedagógica não faz parte do estágio de vocês. Planos de aula, sim. Aqui vocês vão inserir. A atividade 7 a 8 a gente apaga. Sim, isso. E a atividade 9, vocês vão incluir... 8 é, Camila? Oi? São as páginas 5, 7, 8 ou só 7 e 8? Eu vou colocar no grupo para vocês. Eu acho que facilita, tá bom? Para eu não ficar voltando, eu coloco quais são. Fica mais fácil, não é mesmo? Pronto. Eu anotei aqui, Camila. Quais são as páginas 3, que a gente 4, responde 7, e as que a gente tira? Pronto. Os planos de aula vão inserir os 2 planos, tá bom? Aqui, esse regimento escolar não faz parte da realidade de vocês, não vão colocar nada. A atuação da equipe diretiva também não vão colocar. Plano de ação também não vão colocar, que é para o estágio de gestão. E aqui as considerações finais, tá? Que deve conter, sim, em todo o relatório, né? As considerações finais. E, por último, as referências. Vejam que até o modelo da referência tem aqui para vocês realizarem. Ô, Camila, tem aí no trabalho para a gente colocar anexos. Aí, assim, tá falando em relação a quê? Tem anexos e considerações finais, né? E referências. Na realidade, os anexos, gente, caso vocês tenham algo a mais para colocarem, vocês podem ficar à vontade, tá? Então, além dos textos que vocês produzirem, além das perguntas e respostas, tem algo que vocês querem anexar ao relatório de vocês? É só anexar, tá bom? Certo, obrigada. Nada. Amores, espero, né, ter contribuído para que vocês compreendam, né, esse relatório de estágio. E aí agora é mão na massa, né, para a gente estar produzindo. Então é seguindo esse passo a passo. Vamos por etapa, né? Só um minutinho, Wesley. Então vamos por etapa. Leiam o primeiro texto. Leia o texto. Produzo o texto que precisa ser produzido. Vamos para a segunda etapa.
assista o vídeo e responda, né? E assim sucessivamente, ok? Sim, Wesley. Ô, Camila, é uma pergunta meio boba, meio idiota, mas vou fazer. Sim, fica à vontade. Porque, assim, no último trabalho do portfólio, eu fiquei com a parte mais de elaboração dos planos de aula. E eu senti um pouco de dificuldade em relação, porque eu já tinha um bom tempo que eu não fazia essas partes administrativas, em qual tipo de estruturar tudo certinho, o plano de aula. Aí, no caso, eu tive que criar um modelo em si, tipo o esqueleto mesmo do plano de aula, para depois inserir. No caso, nesse modelo aí, eu já consigo inserir nele mesmo, ou eu vou ter que criar também? Já aproveite. Minha sugestão Dá para aproveitar, né? Aproveite, porque é tudo Word, né? Então, você Sim. aproveita já aquele modelo, já vai servir como base, e é só anexar lá no relatório. Entendi, É só apagar a parte que está escrito em vermelho, aí você consegue editar. E aí o restante você já utiliza tudo. Ajuda muito. Tranquilo. Viu? Tranquilo. Ô, professora. Sim. Eu queria saber o seguinte, porque assim, eles ainda não atualizaram a ata, né? Eu vou tentar ao máximo terminar. Independente se eu terminar ou não, eu envio dia 15? Sim, com certeza. Envio, né? O quanto antes, gente, vocês podem ter certeza. Recebi uma informação, tanto positiva quanto negativa. Se chegarem para mim, de fato vai ser dia 15, eu vou informar vocês. Camila, prorrogou até o dia 20, eu vou informar vocês. Combinado? Ô, Camila, outra dúvida. Só um minutinho. Então, assim, a ideia é de que a gente faça por completo. Vamos tentar, vamos nos esforçar a isso, tá? Caso não, a gente vai enviar do jeito que está. Viu? Ô, Camila. Põe a que a gente vai usar que facilita. Não entendi, Cris. Só um minutinho, Wesley. As páginas que vão ser retiradas. Pronto. Facilita. Sim, assim, com certeza. Sim. No meio desatenta. Então, eu gosto de ficar olhando, eu gosto de ver, eu vou lá e confiro. Certo. Então, se eu tiver isso, não, me ajuda. Tá joia. Tá joia. Viu? Combinado, Então, tá. Cris. Obrigada, viu, Camila? Muito obrigada pela atenção, pela Camila. sua boa vontade sempre. Ô, Cris, imagina. Sim, Wesley. Ô, Camila, uma dúvida. Você sabe já dessa informação, alguma coisa do tipo? Porque eu creio que nossa turma, com fé em Deus, não vai precisar de fazer recuperação de estágio. Mas eles vão dar um prazo de recuperação de estágio para caso alguém não consiga contemplar o que eles estão pedindo. Eu creio que, com certeza, através de tudo aí, não vai precisar, né? Mas... Infelizmente, não tem um período de recuperação, certo? Visto que o nosso semestre está finalizando. Essa mensagem que vocês receberam, na realidade, me deixou esperançosa, tá? Vocês observaram que eles prorrogaram, foi isso? Sim, tá falando dia 29. Então, se eles prorrogaram, né? Então vamos entender o motivo pelo que eles prorrogaram, tá bom? Com certeza essa informação chegará até nós. Prorrogaram o quê, Wesley? O semestre. O semestre. Até o dia 29, que seria até o dia 26, tá? Prorrogaram até o dia 29. Então vamos pensar positivamente. Eu acho que só adiantando o máximo, né, Camila, no caso? Vamos adiantando, vamos fazer a nossa parte, porque é possível. O material é um material riquíssimo. Não estou aqui falando para puxar sardinha, não, viu? É porque é um material muito bom. Os vídeos estão, bem claros. E eu estou apaixonada por esse modelo do projeto político-pedagógico que eles enviaram. Atualizado, completo, tá? Então, vocês vão ter em mão um documento que a maioria não ia ter acesso nas escolas que vocês passassem. Então, da parte teórica, muito detalhado. Da parte teórica, vocês não terão prejuízo algum. Na parte teórica, não. Então, o que vai ficar nos faltando? A prática. Mas nós vamos torcer para que nossas ideias deem certo, né? E que a gente consiga, sim, no semestre que vem, um momento de atuação, né? Com esses pequenos, que eu acredito que vocês vão gostar muito.
Tá certo? Camila, Tá certinho. Mais alguma dúvida? sim, eu tenho. Ô, Camila, Sim. você vai mandar certinho as partes para tirar, né? Sim, Nina. Vou sim. Tá bom. Tá Tá bom. bom. É porque eu consegui Mesmo- anotar umas, mas outras não. Tá joia. Mesmo Manda o Camila seu. mandando, gente, Sim. caso alguém fique com alguma dúvida, em cada página do modelo adaptado tem escrito de vermelho o que serve para a gente e o que não Ou não. serve. Verdade, bem claro assim embaixo na página, tá bom? Tudo que tiver relacionado a regência, regência. Se não é regência, né, da realidade de vocês, se falar do ensino médio, de gestão, não é realidade. Mas eu vou especificar, tá bom? Mas lá tá muito bom. claro. Camila, Sim. por exemplo, essa é uma única dúvida que eu tenho. Com Sim. relação ao nosso planejamento, né, que está lá, a gente tem que fazer 2 planejamentos. A gente só tem que copiar e colar lá no nosso relatório para poder fazer o modelo? Aquela tabelinha. Aí a gente copia ela e cola, né? Isso. Aí você pode utilizar, você vai colocar 2 vezes. Uma Isso. tabelinha para um plano de aula e a outra tabelinha para o outro plano de aula. Ô, Certo? Camila, Ok. e nos 2 planos de aula eu vou ter que falar sobre a... Ai, meu Deus, fugiu o As nome aqui. metodologias ativas. Sim. Sim, utilizar algum recurso tecnológico, lá nos recursos, né? Onde pede recursos, é preciso utilizar, tá bom? Ah, Mais alguma Então, dúvida? Camila, a atividade não requer muita coisa diferente, é só na hora do recurso que eu coloco algum recurso tecnológico, né? Sim. Vejam lá, o próprio Eu estava exemplo. quebrando minha Se for uma cabeça na hora de leitura- elaborar uma atividade. Olha só, se for uma leitura oral, aí basta você enviar o texto para o aluno. Uma dica: enviou o texto em PDF, o aluno abre através do seu tablet na sala de aula ou em casa, como atividade para casa, se for proposta para casa, e ele vai realizar essa leitura. Se for uma leitura coletiva, precisa ser em sala de aula, não é mesmo? Você vai estar utilizando esse recurso, tá bom? Mas Certinho. utilize a gamificação, gente, para educação infantil, vocês vão achar muita coisa. Tá bom? Tanto leitura como tipo musicalização, né? Também Sim. acho que é uma boa. Sim, Musicalização. vai ser ótimo. Vocês pesquisem, vocês vão encontrar muita coisa mesmo. Ainda bem nós estamos assim caminhando para uma realidade cada vez mais próxima do nosso aluno. Verdade. Camila, obrigada. Não é com as mesmas. Por nada, eu que agradeço. Estava morrendo de saudade de vocês. Muito A bom. internet ajudou. Ô, saudade, viu? Eu vou querer um abraço daqueles, viu? Um abraço daqueles de quebrar os ossos quando a gente estiver aí presencialmente, viu? Relembrando o primeiro dia de Jesus desse semestre, cada pulo, cada alegria, cada abraço, que aquilo ali ficará guardado no meu coração para o resto da minha vida. Viu? A família de vocês. Verdade. Viu? tô até Ó, aliviada Deus agora. abençoe vocês. Vou aqui interromper também, a gravação. Tá tudo gravadinho para aqueles que não puderam participar, tá bom? Ok. Amores, Tá bom, beijo. professora. Que Deus nos Beijinho. abençoe. Ah, dá um sorrisão Obrigada, Mila. aí, gente.